Inteligência artificial e o impacto no desenvolvimento educacional. Uma breve reflexão ética sobre o uso dessas novas tecnologias. Me chamo Alisson Emanuel. Irei fazer uma breve apresentação, do meu artigo que foi selecionado para o quarto simpósio REACT. Inteligência artificial e o impacto no desenvolvimento educacional. Esse artigo eu visei trazer algumas questões que são relevantes, no nosso cotidiano atual, que são questões importantes, a ser salientada acerca dos usos das inteligências artificiais no meio do desenvolvimento acadêmico, tanto por parte dos docentes como dos discentes. Então, sabemos que com essa ascensão, dessas inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, a Lura, o Copilot e outras inteligências artificiais, sabemos que trazem benefícios, mas também trazem riscos, se forem usadas de forma inadequada. Então, eu vou falar alguns pontos, que foram levantados no meu artigo e algumas discussões. Inteligência artificial na educação. Hoje em dia, sabemos que essas inteligências artificiais dão autonomia e capacidade de automação. Então, tarefas que outrora deviam ser feitas de forma mais manual, sabemos que conseguimos automatizar, usando inteligências artificiais. Sabemos que hoje em dia também é essencial o uso dessas inteligências e esses meios de pesquisas, que é fundamentalmente importante no processo de educação. Sabemos que hoje em dia é muito difícil, não usar esses tipos de materiais como suporte, Então, cada vez mais vai sendo utilizado esses meios de inteligência artificiais e isso vai fazendo com que cada vez mais ele venha estar presente, no processo educacional. Sabemos que também trazem benefícios, benefício de um ensino mais personalizado, onde o aluno mesmo consegue personalizar a forma que ele vai conseguir estudar e abstrair, aquele conhecimento. E são pontos a serem vistos, de forma positiva no ganho do crescimento acadêmico. Hoje em dia sabemos que auxilia, professores, estudantes, buscando por informações e soluções de problemas, usando esses meios sempre na busca por ideias e soluções que sejam tanto voltados na parte de ensinar quanto na parte de aprender, mas também na parte de solucionar atividades acadêmicas, também ajudar na elaboração de pesquisas e uma série de outros trabalhos acadêmicos, A inserção de tecnologia no âmbito educacional integra conceitos de várias áreas, permitindo a aplicação prática de teorias, transforma a aprendizagem em algo positivo, incentivando a organização, o trabalho em equipe, a comunicação e a criatividade e a resolução de problemas, Então, sabemos que esses meios tecnológicos atuais permitem aplicações do conhecimento teórico em várias formas práticas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, sabemos que hoje em dia já é muito comum você pegar uma inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT, para fazer uma listagem de artigos sobre determinado assunto, para uma elaboração de um trabalho, como também no auxílio, na resolução de atividades acadêmicas, como questões de cálculo, outras questões de diversas áreas. Sabemos que essas inteligências artificiais são capacitadas, para ajudar, a solucionar esses problemas e aí dão respostas que são aceitáveis, Mas sabemos que o uso de inteligência artificial, se for feito de forma sem controle, de forma sem um pensamento
ético, pode acarretar em alguns malefícios, né? E fazendo com que seja prejudicial, né? No desenvolvimento educacional. Então, pensamos que se você for sempre utilizar esses meios como material direto, sem buscar outros materiais para apoio, pode ser algo prejudicial, pode ser algo que não seja tão interessante, porque você não vai tentar buscar solucionar aquele problema, já vai em algo mais pronto e direto, que às vezes nem é 100%, né, o que se busca, não é 100% a resposta certa, entendeu? Tem que sempre estar, sempre importante frisar esses pontos e ver se realmente aquilo ali é o certo, é o correto. Então, não devemos fugir também dos 4 pilares, né, da Unesco, que são ditos os pilares essenciais, né, tanto no ensino quanto na aprendizagem, né, que é o primeiro, aprender a conhecer, desenvolver raciocínio lógico e habilidades intelectuais, aprender a fazer, encorajar a execução de tarefas, ensinando a gerar erros e a trabalhar em equipe, aprender a conviver, ensinar a se relacionar de forma respeitosa e cooperativa e aprender a ser, desenvolver a responsabilidade pessoal e social. Então, esses pontos são importantes, né? Não devemos fugir dele para que seja feito de forma mais coerente, tanto o passado conhecimento em sala de aula, quanto o adquirir também, dito com uma forma mais coerente, tanto no ensino quanto na aprendizagem. Os profissionais no século XXI, eu salientei alguns pontos aqui importantes, né? Algumas frases importantes. Uma é de Agnes, que diz que a aprendizagem contínua, né, a visão, o propósito, o autocontrole, iniciativa, a resiliência, a resolução de problema e comunicação eficaz. Isso aí é algo que também é essencial para que você consiga desenvolver a sua capacidade intelectual, né, e ser um bom profissional para a sua formação acadêmica, né. Equidade educacional e com maior resultado de ensino, em que a automação de tarefas rotineiras permite que os educadores se concentrem em atividades centradas no aluno, estimulando a participação ativa e o desenvolvimento do pensamento crítico. Então, as atividades voltadas no aluno e buscando sempre com o aluno tem seu própria capacidade de ter seu próprio pensamento e achar e buscar solucionar de forma crítica, né, as atividades que são passadas no decorrer do ensino, né, dentro da sala de aula. E visto que com esse crescimento dessas inteligências artificiais, desses meios tecnológicos que estão cada vez mais presentes na sala de aula, eu pontuei 2 riscos que são importantes sempre se atentar e tentar ver que nem sempre, né, o uso exacerbado, né, o uso de forma descontrolada dessas novas tecnologias é benéfico, porque eu citei aqui, ó, perpetuação de preconceitos. Como assim? Sabemos que essas inteligências especiais que são muito utilizadas hoje em dia, até na busca de opiniões, até de pesquisas corriqueiras, sabemos que elas são desenvolvidas por empresas que têm alguns viés, tantos viés de produção, viés de pesquisa, quanto viés políticos, viés sociais. Então, muitas das vezes, uma pesquisa que a gente faz numa inteligência artificial dela pode sim vir com o viés dessa empresa, porque até a empresa que alimenta com os dados essas inteligências artificiais, e esses dados são tratados para tornar como respostas para o usuário. Então, percebemos que, às vezes, você fazer uma pesquisa sobre algum tema, como religião, política, pode ter algumas respostas tendenciosas para um lado, que geralmente é o lado no qual essa empresa defende, né? Pode ser um viés político, uma linha de pensamento que essa empresa está defendendo. Então, se a gente tomar aquilo que a gente pesquisa nessas inteligências artificiais como verdade, muitas das vezes a gente pode estar sendo enganado, porque é aquilo que a empresa
empresa, através da inteligência artificial, acredita. Então, ela defende esse viés. Então, é isso que ela vai transmitir para o usuário. Então, é sempre ter um outro material de apoio, não usar só as inteligências artificiais, porque a acurácia, hoje em dia, que é a taxa de aceitação mediante as respostas das inteligências artificiais, não está no nível dos mais aceitáveis, né? Não é um nível tão preciso. Tanto que as inteligências artificiais hoje em dia não são usadas para responder questões mais precisas. Ainda estão em várias séries de testes e estudos para que chegue até um dia numa capacidade aceitável, como uma linha de pesquisa hoje em dia que eu vejo, que eu estou pesquisando há um tempo atrás, que estão começando a criar inteligências artificiais para dar diagnósticos de algumas doenças. Então, é algo que está sendo pesquisado e cada vez mais está sendo aprofundado para que chegue ao ponto que, sim, consiga, de forma aceitável, dar uma resposta coerente. Hoje em dia, a acurácia, ainda mais essas inteligências artificiais que a gente usa para meio de pesquisa, não é tão aceitável, é uma acurácia baixa até. Então, é sempre bom ter outro material de apoio para auxiliar nas pesquisas que são feitas por essas inteligências artificiais. E também, outro ponto que eu levantei importante, que é a preocupação ética, né? Que é sempre bom pensar até que ponto vale a pena você usá-la de forma direta, essas inteligências artificiais. Até que ponto vale a pena? Será que não está atrapalhando no ensino? Será que não está atrapalhando na aprendizagem? Será que usar de forma exacerbada esse tipo de inteligências artificiais não vão influenciar no seu desenvolvimento educacional? Se você só buscar usar aquela inteligência artificial sem ao menos tentar outros meios que são mais concretos e mais assertivos de conhecimento, às vezes você pode pecar um pouco, né, numa elaboração de alguma pesquisa, de algum artigo, de algum projeto. Então é sempre bom salientar que tem que ver até onde é importante e vale a pena o uso dessas inteligências artificiais. Outros destaques que eu citei aqui também é o desenvolvimento de softwares educacionais. Existem IAs próprias para auxiliar na elaboração de trabalhos, na correção, na coerência da escrita. Então, são inteligências artificiais que são mais voltadas mesmo para a atividade acadêmica, para o ensino acadêmico, que essa sim vale a pena utilizar também de forma moderada, né? E essas inteligências artificiais, hoje em dia, né, transformam os estudantes em participantes ativos, né, do seu próprio aprendizado. De que forma? Os próprios estudantes têm mais autonomia, né, para buscar o conhecimento e desenvolver de forma só, né, porque ele consegue ter o acesso mais fácil às pesquisas e a dados que ajudam a desenvolver suas respostas, a desenvolver seus trabalhos acadêmicos. Então, o aluno se torna algo mais independente, né? Alguém que é mais independente no seu próprio estudo, sem o auxílio de um terceiro, né? Mas sim só do suporte que são as inteligências artificiais. Com essas mudanças tecnológicas também, outro ponto importante que eu achei muito interessante é a sala de aula invertida, né? Que são as Fab Labs. O que são isso? São a sala de aula no qual você traz problemas do cotidiano e os alunos tentam resolver através da prototipagem, fazendo projetos e vendo se esse projeto é viável para solucionar esse problema ou não, né? E também esses avanços tecnológicos estão auxiliando na eliminação de trabalho administrativo manual, né? Hoje em dia, a maioria dos trabalhos são feitos de forma automatizada, usando inteligências artificiais, né? Até também em outros lugares, como bancos, usam inteligências artificiais, né, para responder o cliente. Então, cada vez mais, a sala de aula tem que estar se adequando, né, com essas tecnologias, porque cada vez mais vai sendo mais tecnológico e está sendo mais presente na sala de aula. Então, tem sempre que ter esse ponto de ver os prós e os contras, se vale a pena o uso de algumas inteligências artificiais, se vale a pena a administração delas em sala de aula ou não, tanto da parte dos professores quanto da parte dos alunos. Então, essa foi minha apresentação. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.